Pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de resolução de questões na forma de simulado. A matéria de hoje é conhecimentos bancários, tá? Então, pelas próximas questões a gente vai ver assunto aí de órgãos normativos, órgãos fiscalizadores, agentes operacionais, noções de mercado de capitais, um pouco de política monetária. Então, são conteúdos aí que podem aparecer na prova de vocês, tá bom? E detalhe, o link na descrição traz esse material para vocês. Quem quiser baixar e resolver essas questões antes de assistir o vídeo, sinta-se, como sempre, livre para fazer isso. E agora, quem quiser me acompanhar aqui na resolução das questões, ou que já resolveu as questões e quer ver aí a resposta das questões, né? Então, bora lá começar com essa primeira questão aí que caiu na prova do Banco do Brasil em 2014. O poder regulatório e fiscalizador da Comissão de Valores Imobiliários, CVM, se estende a várias entidades e atividades. Renan, está correto dizer poder regulatório e fiscalizador da CVM? Está correto. Por que está correto? Porque a CVM, vamos relembrar, a gente já viu isso em aula, a CVM ela tem uma atuação que é mais ampla do que o próprio Banco Central tem em seus mercados. O Banco Central é responsável por 3 mercados, né? Mercado monetário, mercado de crédito e mercado cambial, certo? E via de regra, ele vai exercer atividades executórias, né? Quem vai mandar ele fazer, quem vai determinar, disciplinar esses mercados, vai ser o Conselho Monetário Nacional. E o Banco Central, ele vai ter que fiscalizar, ele vai ter que colocar em prática, ele vai ter que executar atividades dentro desses mercados. Isso eu falei para vocês lá. Mas eu também disse que a CVM ela é responsável pelo mercado de capitais. Um mercado só. Só que a atuação dela é mais ampla nesse mercado. Porque ela não vai ficar só fiscalizando. Em certas oportunidades, ela também vai regular esse mercado em conjunto com o Conselho Monetário Nacional. Então está correto sim em dizer que ela é um órgão regulatório e fiscalizador. Inclusive, eu falei para vocês, quando a gente estiver falando das atribuições dos órgãos, quando se tratar da CVM, vocês não vão olhar se o verbo é um verbo de mandar fazer alguma coisa ou se é um verbo de executar alguma coisa. Eu disse para vocês olharem o local aonde que essas atribuições elas estão falando. Se for mercado de capitais, mercado de valores imobiliários, bolsa, balcão ou outros similares que lembrem a valores imobiliários, nós vamos estar falando da CVM, via de regra. Agora, quando for o Banco Central, eu disse para vocês olharem o verbo. Se é um verbo de mandar fazer ou se é um verbo de executar. Na CVM a gente não olha o verbo porque justamente se confunde. Ora ela está mandando, ora ela está fazendo. Então, mais do que correto aí dizer que ela é um órgão regulatório e também um órgão fiscalizador. Agora, o que a questão quer? Ela quer algo que não constitui uma dessas entidades ou atividades sobre o poder regulatório e fiscalizador da CVM. Então a gente vai buscar aqui na alternativa algo que não, né, percebam, compreende essas atividades. O sistema de compensação de títulos públicos federais, o Selic. Bom, a gente já falou aí que o Selic ele é uma clearing house responsável por liquidar, custodiar e fazer o registro das negociações que acontecem com títulos públicos federais. Isso daqui não tem a participação da CVM, até porque a própria CVM, quando ela elencou os valores imobiliários, ela explicitamente falou que títulos públicos federais, estaduais e municipais não são considerados valores imobiliários. Então está fora do escopo da CVM. Então, resposta correta já na letra A. Agora, as demais, elas têm que trazer ou então entidades ou atividades que estão sob o poder regulatório fiscalizador da CVM. Vamos ver. Mercados de balcão organizado de valores imobiliários. Eu falei balcão, falei bolsas também, tá aqui, ó. Auditoria de companhias abertas. Sim, estaria errado aqui se falasse companhias fechadas, mas como falou companhias abertas, está correto. As entidades de compensação e liquidação de valores imobiliários. Também está certo. Falou de compensação, mas falou de compensação relacionado a valores imobiliários. Aqui acontece a compensação, mas de títulos públicos, que não são valores imobiliários. Renan, por que companhias abertas está certo e se fosse companhias fechadas está errado? Lembre-se, as empresas elas podem ser constituídas na forma de sociedades por ações, em que o capital social está dividido em ações. Além disso, ela pode ser uma sociedade de capital aberto, quando ela negocia essas ações em mercado, ou então de fechado, quando a negociação acontece no que a gente diz no balcão da empresa. Quando essas ações elas são negociadas no mercado aberto, aí se faz necessário sim a presença da CVM regulando esse mercado,
porque está acontecendo a oferta pública, está envolvendo o mercado como um todo. É diferente de quando é fechado, que daí é restrito a um grupo de pessoas, de acordo lá com a empresa. Daí não se faz o poder regulatório fiscalizador da CVM. Então, se for fechado, não. Se for aberto, sim. Agora, continuando, a gente vai para a próxima. O spread bancário, também chamado de margem bancária, corresponde ao lucro bancário? Não necessariamente, né? Porque quando se tem um... Bom, primeiro vamos lembrar o que é o spread, né? Isso daqui deve estar claro para vocês. A gente tem dois agentes, né? E aqui a gente tem o banco. Esse agente aqui é o superavitário, esse daqui é o deficitário. Tá? E poderia ser uma empresa aqui, por exemplo, tá? Mas a gente coloca uma pessoa só para ficar mais fácil de representar. E aqui tem a instituição. O que acontece? Esse cara aqui ele coloca dinheiro no banco e ele recebe um pagamento, que é 1%. E o banco pega esse dinheiro aqui, né, que ele recebeu, e empresta para o agente deficitário. E para isso ele cobra 3%. Entre esse 1% e esse 3%, entre essa diferença aqui, a gente tem o que a gente chama de spread bancário, que é a receita do banco. A gente poderia colocar assim, por que é a receita e não, na verdade, o lucro, né? Porque, apesar dele fazer essa negociação aqui, ele vai ter algumas taxas que ele vai ter que fazer o pagamento. Então não dá para dizer que é o lucro do banco, porque ele ainda vai ter que descontar algumas taxas. Mas, para responder esse tipo de questão, vocês têm que buscar exatamente isso aqui, ó. A diferença entre a taxa de juros cobrada, que é o que ele cobrou desse agente deficitário, 3%, e a taxa de juros paga, que é o que ele pagou para o agente superavitário. A diferença entre os 3% e 1%, resposta aqui na letra D. Não é a taxa de captação dos bancos, porque a taxa de captação dos bancos tem a ver aqui com o que ele está pagando, só essa partezinha aqui, tá? A taxa de aplicação paga aos investidores é só essa outra parte aqui, também não é. Juros pagos pelos clientes em empréstimos e em financiamentos contratados? Não, seria só essa partezinha aqui. A que une as duas está aqui. Tá? Na distribuição pública de ações no mercado primário, os recursos captados são destinados para... Aí eu já falei para vocês, tá? Quando acontece a negociação em mercados de capitais, a gente tem a estrutura do mercado de capitais, né? Tem a emissão primária e o mercado primário e o mercado secundário. O mercado primário é quando os recursos que são arrecadados, eles vão diretamente para o caixa da empresa. Tá? Então, por exemplo, pensa assim, uma empresa que está emitindo uma debênture, ela está fazendo isso no mercado primário, porque quando ela vender essa debênture, alguém vai comprar e vai mandar esse dinheiro para o caixa da empresa. Agora, o mercado secundário é onde ocorrem as negociações entre os investidores que já têm esses títulos. Daqui a pouco eu fui lá na empresa, comprei a debênture. Beleza, agora eu tenho uma debênture e a empresa tem o dinheiro que eu mandei para ela. Mercado primário. Agora, eu com essa debênture, se ela tem um prazo muito longo, vamos supor que ela tem um prazo de 5 anos, e eu quero dinheiro agora, eu não quero mais ficar com o título, eu teria que esperar 5 anos para receber meu dinheiro de volta. Mas eu posso achar uma outra pessoa aqui do meu lado que ela está interessada em comprar essa debênture. Aí eu vendo para ela a debênture e recebo o dinheiro. Esse dinheiro que eu recebi por ter vendido a debênture foi para o caixa da empresa? Não foi. Então essa negociação aqui aconteceu no mercado secundário, entre os investidores que possuem títulos já emitidos pelas empresas. Então, mercado primário, o dinheiro vai para o caixa da empresa. Mercado secundário, o dinheiro ele vai entre os investidores. Então, na distribuição pública de ações, agora a gente está falando de ações, no mercado primário, os recursos captados são destinados para os acionistas controladores da empresa? Não, aí seria o caso de uma oferta pública secundária, que daí acontece no mercado secundário. Os bancos líderes da operação? Não, menos ainda, né? A comissão de valores mobiliários? Menos ainda. A companhia emissora? Aí sim, resposta aqui na letra D. As corretoras que negociam as ações em bolsa? Não, né? Também não. A resposta aqui, porque falou em mercado primário, é aqui. Tá? Aqui eu falei oferta pública secundária, né? Oferta pública subsequente, que acontece no mercado secundário. Estava me faltando o nome ali. As sucessivas reduções na taxa básica de juros, a Selic, impactam na decisão dos investidores com relação à poupança. Sobre as cadernetas de poupança, tem-se que tem remuneração composta pela TR e por uma remuneração adicional de 0,5% ao mês, se a Selic for maior que 8,5%. Então está pedindo sobre a remuneração da poupança. Como é que ela funciona? Bom, a gente tem duas situações hoje em dia, tá? E isso mudou depois de maio de 2012, tá? Hoje está assim. Como é que funciona? Se a Selic ela tiver a meta da taxa Selic, na verdade, né? Se a meta da taxa Selic
for menor que 8,5%, isso significa que a poupança ela vai pagar 70% da Selic mais TR. Se a Selic estiver acima de 8,5%, vai ser 0,5% ao mês mais TR. Nunca se esqueçam da TR, que é a taxa referencial. Ela sempre está presente, seja com a Selic menor que 8,5 ao ano, seja que a Selic esteja maior que 8,5. E de novo, não é a Selic over, é a meta da taxa Selic definida pelo Copom. Tá? Então vamos ver de novo a A. Ela tem remuneração composta pela TR? Tem, em ambos os casos. E por uma remuneração adicional de 0,5% ao mês? Tem, quando a Selic for maior que 8,5%, resposta aqui na letra A. Vamos ver as demais. Tem remuneração creditada no último dia útil de cada mês? Não, ela paga de acordo com a data de aniversário, que é mensal. Tá? Então, por exemplo, se eu apliquei no dia 4 de maio, dia 4 de maio, para receber alguma coisa, eu só vou receber lá no dia 4 de junho. Tá? Perfeito. Tem incidência de imposto de renda? Não, poupança não tem imposto de renda. São passíveis de cobrança de taxas administrativas? Não. Não são garantidas pela FGC? São garantidas pela FGC. Resposta aí na letra A. Atualmente, o Sistema Financeiro Nacional é composto por órgãos normativos, entidades supervisoras e por operadores. Um dos órgãos normativos que compõem o Sistema Financeiro Nacional são três, né? Conselho Monetário Nacional, Conselho Nacional de Seguros Privados e Conselho Nacional de Previdência Complementar. Tá? Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social? Não. Banco Comercial? Não. Conselho Monetário Nacional? Sim. Bolsa de Valores? Não. Superintendência de Seguros Privados? Não. Resposta aí, tranquila essa questão. Próxima. As ações preferenciais, embora não deem direito ao voto ou restringam o exercício desse direito, conferem prioridades na distribuição dos dividendos aos seus titulares. Eu já falei um pouquinho a respeito dessa questão aí no material sobre ações, tá? Mas ela está correta. Apesar de ela generalizar aqui, geralmente quando a gente se fala em ações preferenciais, a gente diz isso, que ou ela então, na verdade assim, ela dá preferência no direito à distribuição de lucros. Mas na verdade, se a gente for na legislação, diz o seguinte, que as ações, ou elas têm que dar preferência na distribuição de lucros, ou então ela tem que dar preferência no reembolso de capital. Ou da uma, ou da outra, ou dão as duas. Pode dar as duas também, tá? Mas pode dar uma ou pode dar outra. Nesse caso aqui, ele falou que elas, que embora não deem direito a voto, e isso está correto, né? Porque, em regra, elas não dão direito a voto. Quem dá direito ao voto são as ações ordinárias. Ela colocou aqui que elas conferem prioridades na distribuição de dividendos aos seus titulares. De novo, de maneira geral, está correto, mas se for bem pela legislação, teria que dizer o seguinte, teria que dizer ou elas vão dar direito de preferência nos dividendos, ou então elas vão dar preferência no reembolso de capital, ou dá um, ou dá outro, ou dá os dois, porque pode ser cumulativo, tá? Independentemente do que ela der, ainda tem outras três adicionais lá, que ela vai ter que dar pelo menos 25% do lucro líquido em forma de dividendos, ou, tá? Aí é uma dessas três, ou ela vai pagar para cada ação preferencial pelo menos 10% a mais de dividendo do que as ações ordinárias, ou então ela vai estender o tag along para ações preferenciais em 80%, tá? Independentemente de ela dar um, dar outro ou dar os dois, ela vai dar uma dessas outras três características aqui. Isso seria o mais completo aí, falando de ações preferenciais, tá? Mas de maneira geral, falar isso daqui não está incorreto. Pelo menos para as questões de prova, tá? No Brasil, a fixação das diretrizes e normas concernentes às políticas monetárias, creditícia e cambial é de competência do... Então, quem é responsável por fixar as diretrizes e normas das políticas monetárias, creditícia, cambial, fiscal e de orçamento público, quem que é o responsável por isso? É o Conselho Monetário Nacional. Aí tem que lembrar, né, que quando aparecer o verbo de fixar diretrizes, essa é uma responsabilidade do Conselho Monetário Nacional. Também não é uma questão difícil. Os depósitos de poupança constituem operações passivas de... Então a gente está falando aí de caderneta de poupança. Tá certo falar em operação passiva? Sim, porque as instituições, vamos imaginar aqui uma instituição, tá? Ela tem operações passivas e ela tem operações ativas, além de ter operações acessórias também, né? Mas aqui colocando aí em captar dinheiro e emprestar dinheiro, a gente tem essas duas, operações passivas ou ativas.
Passivas é como ela capta dinheiro. E ativas é como ela empresta dinheiro, como ela remunera, dá para colocar assim, como ela remunera. Bom, como é que a instituição financeira ela pega dinheiro? Ela pode pegar dinheiro via depósito à vista, conta corrente, depósito a prazo, caderneta de poupança. E como é que ela vai fazer as suas atividades ativas? Ela pode emprestar via operações de crédito, limite de conta, desconto de títulos. Tem uma lista lá das operações ativas, como também tem das operações passivas. Então, ele pediu sobre os depósitos de poupança. Elas são operações passivas de banco de desenvolvimento? Não. Né? Bancos de desenvolvimento eles são ligados com outras atividades. Ele vai captar aqui através de depósito a prazo. Cooperativas centrais de crédito? Também não é uma característica delas. Bancos de investimento? Também não. Sociedades de crédito, financiamento e investimento? Não. Né? Aqui o principal destaque é a letra de câmbio. E agora, sociedade de crédito imobiliário? Sim. Essa é a resposta. Na verdade, tem que lembrar aqui que é o seguinte, a gente tem as sociedades de crédito imobiliário, as APS e as companhias hipotecárias. Dessas três, vocês devem estar, quem viu minhas aulas deve estar craque, né? A companhia hipotecária é aquela que não pode arrecadar via caderneta de poupança. As outras duas podem e ela trouxe justamente aqui a sociedade de crédito imobiliário, então tranquilo. Vamos para a próxima. Admita que um empresário brasileiro, acionista majoritário de uma empresa em uma situação pré-falimentar, venha a ser acusado pelos acionistas minoritários no uso de informação privilegiada e manipulação de preços de ações negociadas nas bolsas de valores, mercadorias e futuros de São Paulo, a BMF-Bovespa. O órgão responsável pelo eventual julgamento do processo administrativo contra o empresário. Então, primeiro, o cara ele cometeu o crime aqui, né, de estar... Aqui, o uso de informação privilegiada. Isso aqui recebe o nome, tá, de inside trade. E ele foi um insider trader, tá? O que é isso? É justamente isso aqui. Ele está usando informação privilegiada. Quando a pessoa trabalha numa empresa, ela pode ter acesso a algumas informações que não são divulgadas ao público. Então, se ele utilizar essas informações de forma indevida, é isso. Ele está cometendo o insider trading. Ele está sendo um insider trader. Tá? E isso é punido, tá? Só que aqui ele falou na punição administrativa. Tá? Então, ele falou de um processo administrativo. Quem que vai ser o órgão responsável por julgar esse processo administrativo contra o empresário? Tá? Olha só, ele ainda falou o seguinte, de acionista majoritário de empresa pré-falimentar, venha a ser acusado pelos acionistas minoritários de manipulação de preço de ações negociadas em bolsa. Bom, se está falando de uma empresa que ela tem suas ações negociadas em bolsa, está falando de uma sociedade por capital aberto, tá? Porque tem suas ações negociadas em mercado. Quem que é o responsável, o órgão responsável por cuidar das ações de capital aberto? A gente já viu isso agora há pouco. É a Comissão de Valores Imobiliários. E aqui a gente está falando em julgar um processo desse. Quem que vai ser responsável? É a CVM, porque ela é responsável por esse órgão. Mas lembre-se, que quando a gente falou da CVM, eu disse para vocês que ela só vai cuidar do processo administrativo, tá? Ela não vai cuidar de qualquer outro tipo de processo. Ah, Renan, mas tu também falou do Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional. Não se é ele o órgão correto para fazer o julgamento? Não, ele é um órgão em que, vamos supor aqui que a nossa CVM, ela puniu esse cara aqui como uma multa. E a empresa, no caso, ou o cara, enfim, puniu aqui como uma multa. Se eles quiserem recorrer, eles vão recorrer no Conselho de Recursos. Mas a primeira decisão, ela acontece com a CVM, tá? Não confunda. Primeiro tem que acontecer o julgamento, tem que acontecer a decisão, para só depois levar para o Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional. Então fica tranquilo aí, né, responder a CVM. Até porque eles nem colocaram o Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, para dar um nozinho na cabeça. Eles colocaram aqui direto a CVM, e se falou em processo administrativo, tá? É a CVM. O Comitê de Política Monetária, Copom, do Banco Central do Brasil estabelece as ações que definem a política monetária do governo. O Copom administra as reservas em divisas internacionais do Brasil? Não. Determina periodicamente a taxa de juros interbancários de referência, a taxa Selic? Sim, é justamente isso que ele faz, né? Ele se reúne de forma ordinária, periodicamente, para definir a meta da taxa Selic, que é uma taxa de referência no mercado interbancário, tá? Mas lembre-se,
ele determina a meta para essa taxa. Essa taxa ela é apurada diariamente com as negociações que acontecem em mercados interbancários com títulos públicos, né, em operações lastreadas com títulos públicos compromissadas de um dia. Essa é a taxa Selic Over, que é apurada diariamente. A taxa que é apurada diariamente, ela tem que ficar próxima da meta. Como é que o Banco Central garante que ela fica perto da meta? Ele vai atuar através da sua mesa de operações, comprando e vendendo títulos públicos no mercado primário para garantir que a Selic Over, que é a taxa apurada diariamente, ela esteja próxima da meta que foi definida pelo Comitê de Política Monetária, que é o próprio Banco Central também, só que em um órgão especialista, né, em fazer aí em divulgar, né, em calcular a taxa. É presidido pelo Ministério da Fazenda? Não. Ele é presidido pelo presidente do Banco Central. Impõe limites mínimos de capitalização aos bancos comerciais? Também não. Impede a entrada de capitais financeiros especulativos no país? Também não. Tá? É responsável ali por determinar a meta da taxa Selic. A instituição auxiliar que faz parte do sistema financeiro nacional e que, dentre outras atividades, administram carteiras e custodiam valores imobiliários Nossa, aqui colocou tanto Azão, Zs, vamos de novo. Vou ler tudo no singular para ficar mais fácil. A instituição auxiliar que faz parte do sistema financeiro nacional. Então é uma instituição auxiliar, tá? Que, dentre outras atividades, administra carteiras e custodiam valores imobiliários. Que redação ruim, né? Bom, mas, de novo, é uma instituição auxiliar e ela vai administrar carteiras e custodiar valores imobiliários. Será que são as sociedades corretoras de títulos e valores imobiliários? Sim, são elas, tá? Mas vamos fazer mais alternativas, ver se a gente consegue eliminar. Bancos comerciais? Não, os bancos comerciais, a principal característica que é distintiva deles é o fato de captar via depósito à vista e poder gerar moeda escritural com isso. Banco Central do Brasil, menos ainda. CVM, menos ainda, né? A CVM não é uma instituição auxiliar, assim como o Banco Central também não é. A Sociedade de Crédito Imobiliário, não, elas estão preocupadas com o financiamento imobiliário. Daí fica muito fácil chegar aqui na resposta. Das corretoras ou então as distribuidoras também poderiam ser aqui. Porque elas fazem isso mesmo, tá? Elas custodiam valores imobiliários e elas também administram carteiras. Fazem parte aqui das atividades delas, tá bom? Vamos para a próxima aqui. No Banco Central, no Brasil, aliás, o Banco Central tem, entre outras atribuições, a de determinar a política de crédito agrícola. Não é isso que a gente está acostumado a ver quando se fala em Banco Central. Executar a política de investimento em infraestrutura? Também não. Garantir integralmente os depósitos públicos nos bancos comerciais? Não também. Executar a política monetária? Aí sim. Aprovar o orçamento do governo federal? Também não. É isso. Vamos para o próximo. No escopo de financiar capital de giro, os commercial papers são instrumentos comumente utilizados. Sobre esses produtos financeiros tem-se são isentos de impostos sobre operações financeiras? São títulos públicos? São títulos de dívida de longo prazo? São negociados no mercado primário? Tem prazo de investimento de 30 a 180 dias para as companhias abertas. É uma outra questão aí que eu já resolvi também em aula, tá? Mas assim, os commercial papers eles são chamados de notas promissórias. Nossa senhora, ficou feia essa redação. Notas promissórias. Eles são instrumentos comumente utilizados para financiar capital de giros, porque eles têm a característica de ser de curto prazo. Então é um título que uma empresa que está precisando de dinheiro, por exemplo, ela vai emitir. Uma empresa que não seja financeira, tá? Instituições financeiras não podem emitir notas promissórias. Então uma instituição financeira, aliás, uma empresa que não seja financeira, ela vai emitir uma nota promissória para arrecadar recursos de curto prazo, para, por exemplo, financiar capital de giro. Tranquilo, ele quer saber agora, né, sobre esses produtos aí, quais são suas características. Eles são isentos de imposto sobre operações financeiras? São isentos de IOF? São. Está correto aqui. A letra A. São títulos públicos? Não, são títulos privados. São títulos de dívida de longo prazo? Não, são de curto prazo. São negociados no mercado primário? Também, mas também são negociados no mercado secundário. Inclusive, tá, quando eu resolvi essa questão, eu falei justamente isso daqui, ó, que para mim, essa letra D aqui, teoricamente, ela não estaria errada, porque eles são negociados no mercado primário. Porque, assim, quando a empresa emite uma nota promissória,
é uma negociação que acontece no mercado primário. Agora, eu de posse ficar nota promissória, posso negociar ela no mercado secundário. Posso. Então, as negociações acontecem em ambos os mercados. Eu acho que teria que, para estar errado essa alternativa, teria que dizer assim, apenas acontecem no mercado primário. Aí estaria errado. Mas enfim, a banca deu a letra A e eu não tenho dúvida que a letra A esteja correta, embora aqui a letra D dê margem para interpretação. Tem prazo de vencimento de 30 a 180 dias para as companhias abertas. Na verdade, o prazo máximo da nota promissória é de até 360 dias. Sejam companhias de capital aberto, sejam companhias de capital fechado. Isso mudou antigamente, existia uma diferença entre capital aberto e capital fechado. E além disso, existe uma hipótese em que o vencimento da nota promissória ele pode ser superior a 360 dias, desde que a oferta pública seja na modalidade de esforços restritos e contem com a presença de um agente fiduciário. Tem que cumprir esses dois requisitos aqui, e daí nesse caso pode ultrapassar a validade de 360 dias, tá? Vamos para a próxima. A letra de crédito imobiliária, por possuir lastros em créditos imobiliários, representa uma importante fonte de financiamento e recursos ao setor. É ainda um título muito demandado por pessoas físicas por contar com a isenção de imposto de renda. Recentemente foram alteradas as regras para a aquisição desse produto, dentre os quais redução do depósito compulsório no Banco Central sobre depósitos de poupança. Bom, aí, primeiro, tá, essa questão é de 2015. Tá? Eu coloquei aqui para a gente brincar um pouquinho com os termos a respeito da letra de crédito imobiliário. É uma outra questão que eu também resumi em aula. Bom, em 2015, a gente teria que saber que o que mudou aqui foi os prazos mínimos para recompra e para resgate. Tá? Foi isso que mudou. Mas quais são as características da LCI? Vamos primeiro nesse ponto. É um título que é emitido por uma instituição financeira, tá? E para o investidor que está comprando uma LCI, os principais pontos são os seguintes. Ela não tem imposto de renda e ela ainda tem garantia do dinheiro que a instituição financeira está emprestando para produção imobiliária. Eu acho que eu vou colocar isso aqui no papel para ficar mais fácil. Pensa o seguinte, a gente tem uma instituição financeira aqui, tá? E ela vai emitir uma LCI. E a gente tem um investidor aqui que vai comprar essa LCI. Vamos supor aqui que a instituição financeira ela arrecadou aqui 100 mil reais. Esses 100 mil reais aqui, ela vai emprestar em atividades que sejam voltadas ao setor imobiliário. Ela pode financiar esse dinheiro aqui, ó. Eu sempre faço assim. Ela pode financiar esse dinheiro aqui para um cara que quer comprar uma casa, um apartamento, tá? Então o cara vai receber os 100 mil reais e, de forma periódica aqui, ele vai fazer os pagamentos sucessivos das parcelas, tá bom? Bom, para o investidor que está comprando essa LCI aqui, ele vai ter uma dívida, ele vai ser credor de uma dívida aqui com a instituição financeira de 100 mil reais, tá? Então, quando chegar lá no prazo de vencimento da LCI, a instituição financeira vai ter que devolver esses 100 mil reais mais os juros. Se a instituição financeira não fizer o pagamento, essa pessoa aqui ela ainda vai ter o lastro da operação que foi emprestada aqui do outro lado, da outra ponta. Ou seja, essa operação aqui de financiamento, ela está sendo garantia da LCI que foi emitida. Então, percebam que a gente tem, primeiro, a instituição financeira, né, que ela vai fazer o pagamento da LCI. Se ela não fizer, a gente ainda tem a garantia do lastro imobiliário aqui, da operação na outra ponta que foi feita. Não necessariamente vai ser uma operação só, né? A instituição financeira pode emprestar para várias pessoas, mas o total aqui dos financiamentos tem que garantir em 100% pelo menos o dinheiro que foi arrecadado com o investidor na outra ponta. Tá? É assim que funciona uma LCI. Vamos ver se a gente consegue, se aqui fala algumas das outras características. A letra de crédito imobiliário, por possuir lastros em créditos imobiliários, está aqui o lastro, que nem eu falei para vocês, representa uma importante fonte de financiamento e recursos ao setor. Sim, porque esse dinheiro aqui que foi arrecadado está justamente fomentando o setor imobiliário. É ainda um título muito demandado por pessoas físicas, por contar com a isenção do imposto de renda. Sim, esse investidor aqui, sobre o dinheiro que ele ganhar, sobre 100 mil reais, ele não vai pagar imposto de renda. Recentemente foram alteradas as regras para a aquisição desse produto, dentre as quais redução de depósito compulsório ao Bacen sobre depósito de poupança. Não foi isso que se alterou lá em 2015. Lastro desse ativo não inclui financiamentos habitacionais garantidos por hipoteca, são garantidos por hipoteca ou por alienação fiduciária, então não é isso. Possibilidade de efetuar pagamentos relativos à atualização por índice de preços, não, isso já existia, então não foi isso que mudou.
proibição de atualização por índice de preço? Não, pode atualizar por índice de preço. Agora, o prazo mínimo para recompra e resgate, sim, esse mudou. O prazo mínimo, hoje, de emissão de uma LCI é de 90 dias. Tá? Isso mudou lá em 2015. É de 90 dias. Caso essa LCI ela não preveja atualização por índice de preços. Se ela tiver atualização por índice de preços, o prazo, tá? Deixa eu só marcar aqui 90 dias, esse prazo ele vai ser de 12 meses ou então de 36 meses. Se a atualização por índice de preços for anual, é 12 meses. Se a atualização por índice de preços for mensal, o prazo mínimo é 36 meses. Foi isso que mudou lá em 2015, tá? Vamos para a próxima. A emissão de debêntures é uma forma de financiamento das sociedades anônimas de capital aberto ou fechado. Sim, ambas podem emitir. Há debêntures com características diversas. Assim, uma debênture permutável dá ao credor a opção de executar o banco mandatário no caso de inadimplência da empresa emissora. Não, não é isso uma característica de uma debênture permutável. Na verdade, a gente tem 3 tipos, tá? Só colocando aqui de lado. Tem a simples, tem a conversível e tem a permutável. A simples é aquela em que a empresa emitiu a debênture e ao final do prazo o cara vai receber, o cara que comprou a debênture, né, ele vai receber o principal mais os juros. Tranquilo. A debênture conversível é aquela que a pessoa que comprou a debênture ela vai ter a opção ou de receber o que ela comprou mais os juros, ou então trocar por ações emitidas pela própria empresa. Ela é conversível em ações. E ainda tem a permutável, que vai possibilitar ao investidor que comprou a debênture poder trocar por ações de outras empresas que não aquela que emitiu a debênture. Essas são as 3. Então, permutável dá ao credor a opção de executar o banco mandatário? Não. Simples, paga ao seu titular apenas rendimentos pré-fixados? Não. Pode ser pré, pode ser pós ou pode ser por índice de preços. Conversível dá ao credor a opção de receber rendimentos indexados em vez de pré-fixados, conforme pactuado? Não. Conversível dá ao credor a opção de transformá-lo em ações da empresa emissora após certo prazo. Sim, foi o que eu falei. Opa, não. Sim, foi o que eu falei para vocês. De garantia quirografária, dá ao seu titular preferência sobre todos os demais credores da empresa emissora no caso de inadimplência? Não, isso daqui tem a ver com a hierarquia das garantias das debêntures. A garantia quirografária, na verdade, é uma forma de não garantia, que não dá preferência sobre os demais credores. Então, resposta aí errada. Os fundos de investimento que, por determinação de norma da CVM, devem ter como principal fator de risco de sua carteira a variação da taxa de juros doméstica ou índice de preço, ou ambos, sem limitação de prazo dos títulos que compõem, são classificados como: se o principal fator de risco da carteira é a variação da taxa de juros doméstica ou índice de preços, isso é uma característica do fundo de renda fixa. Não é de dívida externa, não é de curto prazo, muito menos de ações ou cambiais, tá? Vamos para a próxima. As sociedades de arrendamento mercantil são supervisionadas pelo Banco Central do Brasil e realizam operações de arrendamento de bens móveis e imóveis. E faltou aqui, né? Parece que não tem pergunta. As sociedades de arrendamento mercantil são supervisionadas pelo Banco Central do Brasil e realizam operações de arrendamento de bens móveis e imóveis. Eu acho que ele estaria pedindo como é que é o nome dessa atividade, né? E o nome dessa atividade é leasing, tá? Não é factoring, que é fácil de confundir, tá? Mas aí são da Sociedade de Fomento Mercantil, não é Hot Money, não é Corporate Finance, não é Commercial Papers, que são notas promissórias. Mas ele está pedindo aí, então, quais são as atividades dessa Sociedade de Arrendamento Mercantil, e essas atividades são de arrendamento de bens móveis e imóveis, que recebem o nome de leasing, tá? De acordo com as suas necessidades de caixa, as empresas utilizam serviços de mercado financeiro para a captação de recursos. Os títulos de curto prazo emitidos por empresas e sociedades anônimas para captar recursos de capital de giro são denominados. Bom, a gente viu as debêntures, né? Que são aqueles títulos emitidos pelas empresas não financeiras. A gente falou um pouquinho sobre as notas promissórias e tem que lembrar que quando a gente está falando de curto prazo, o instrumento emitido pelas empresas para arrecadar recursos de curto prazo são as notas promissórias, as commercial papers, tá? Então, resposta aí na letra C.
lembrando, tá? São sociedades anônimas, que podem ser de capital aberto ou fechado. Essa daqui eu trouxe, tá? Não tá no edital de vocês, mas eu trouxe ela de forma geral, porque vai que cai. O sistema de pagamentos brasileiros é um conjunto de procedimentos, operações e instrumentos que, integrados, possuem a função básica de transferir recursos, processar e liquidar pagamentos para pessoas, empresas, governo, Banco Central e instituições financeiras. Sim, é isso que o sistema de pagamentos brasileiro faz. Ele transfere esses recursos e processa e liquida operações para todas as pessoas que estão atuando aí no mercado financeiro. Então, de forma ampla, assim, pessoas, empresas, governo, Banco Central e instituições financeiras. Agora, essas outras denominações aqui estão erradas, né? Transferir bens e direitos para pessoas físicas, jurídicas, entidades filantrópicas e organizações não governamentais? Não, não é isso, tá? Não é transferir bens e direitos. Agora é processar e liquidar pagamentos. Liquidar e processar todas as operações realizadas na Bolsa de Valores em 2 dias úteis a contar da data de operação? Não, não é isso que o SPB ele faz. Liquidar e compensar as operações de financiamento a longo prazo realizadas pelo BNDES? Também não. Regular e fiscalizar as operações realizadas pelas instituições financeiras e pelas empresas atuantes no mercado? Também não, não é ele que vai regular e fiscalizar isso. Resposta aqui na letra A. Trouxe mais para vocês pegarem essa definição aqui, porque vai que aparece de forma indireta na prova de vocês. Como parte da missão de assegurar que o sistema financeiro seja sólido e eficiente, a autorização para funcionamento de instituições financeiras controladas por capitais nacionais é concedida pelo Banco Central do Brasil. Tranquilo, né? O Banco Central do Brasil que dá a autorização para as instituições financeiras que tenham capital nacional funcionar aí no mercado. Vamos para a próxima. O depósito interfinanceiro, também chamado de certificado de depósito interfinanceiro. Bom, é quase como se fosse um CDB, né? Só que é o seguinte, a gente tem uma instituição financeira aqui e a gente tem uma outra instituição financeira aqui. E basicamente, nossa, ficou feio isso daqui. E basicamente a gente pode ter a seguinte situação, pode ser que a instituição financeira está fechando no positivo e essa daqui está fechando no... Não, coloquei sinal demais. E essa daqui está fechando no negativo. Para resolver o problema dessa instituição aqui que está no negativo, o que pode ser feito? Essa instituição que está no negativo, ela pode emitir um certificado de depósito interfinanceiro. E essa instituição financeira que está no positivo vai comprar esse CDI e vai mandar a grana aqui para essa instituição. Isso vai corrigir esse valor negativo, tá? Isso é o CDI, é esse instrumento emitido por uma instituição financeira que está no negativo, que está precisando captar dinheiro. Ele pode atuar como um instrumento de gestão de liquidez das instituições financeiras? Pode, né? Porque é justamente isso, quando ela está no negativo aqui, significa que ela não... Se acontecer alguma situação de resgate, pode ser que ela não tenha dinheiro para fazer o pagamento. Ela não está com liquidez. Aí, como ela captou através do CDI, isso significa que ela recebeu esse dinheiro. Ela está mais líquida, ela tem mais dinheiro aí para poder fazer o pagamento. Então, é um instrumento de gestão de liquidez das instituições financeiras, porque elas emitem quando elas estão com falta de liquidez. Pode ser emitido por empresas industriais? Não, é emitido por instituições financeiras. Apresenta benefício para constituir de forma de captação no mercado internacional? Não, isso acontece no mercado nacional. Deve ter sua emissão autorizada pela CVM quando o emissor for uma sociedade anônima? Não, não é uma sociedade anônima que emite. Quem emite é uma instituição financeira. Tem prazo mínimo de 30 dias? Não. É comum aqui que o prazo ele seja de um dia só. Tá? A respeito dos chamados intermediários financeiros, é incorreto afirmar. O Banco Central, por ser caracterizado como banco dos bancos, atua da mesma forma que os demais intermediários financeiros. Não, né? A gente viu aí que o Banco Central ele atua numa posição acima, né? Ele está sempre olhando aqui para os demais operadores do mercado financeiro. Então, essa daqui é a resposta errada. Sua função de intermediação financeira é de fazer a ponte entre poupadores e tomadores de recursos. Sim, os intermediários financeiros eles têm essa responsabilidade, né, de fazer a intermediação financeira entre poupadores e tomadores de recursos. A intermediação financeira é justamente uma das funções do sistema financeiro nacional que a gente trabalhou lá na primeira aula. E quem faz isso são os intermediários financeiros. Então, correto aí a letra B. A diferenciação entre os vários instrumentos financeiros está calcada em características variáveis de risco, liquidez, rentabilidade e emitente. Sim,
Uma pessoa, quando ela vai comprar um CDB, ela vai olhar isso, por exemplo, entre um banco e outro banco. Ela vai olhar o risco, ela vai olhar a liquidez, ela vai olhar a rentabilidade e ela vai olhar qual que é o emitente, que daí vem a ideia também de risco de crédito, por exemplo. Então, está correto aí. A diferença básica entre um intermediário financeiro bancário e um intermediário financeiro não bancário consiste em que estes não captam, ou seja, o não bancário não capta recursos por meio de depósito à vista. É isso. Instituições bancárias são aquelas que podem captar via depósito à vista e não bancárias as que não podem. Bancos de investimento, as chamadas financeiras, que é a Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento, e as firmas de leasing são exemplos de intermediários financeiros não bancários. Correto, porque esse pessoal aqui não pode captar via depósito à vista. Vamos para a próxima. Os títulos de capitalização são investimento com características de poupança a longo prazo, remunerados pela taxa referencial mais uma taxa de juros ao mês, equiparando-se à inflação. Porém, características mais atrativas do título de capitalização eu não gosto muito dessa definição aqui que eles trouxeram para títulos de capitalização, tá? Porque pode não ter essa taxa de juros ao mês aqui que ele está colocando e muito menos equiparar aí a inflação. Pois enfim, a característica mais atrativa dos títulos de capitalização é possibilidade de resgate dos valores com rentabilidade acima do mercado? Não é uma das características. Na verdade, quando o cara vai resgatar um título de capitalização, de acordo com a modalidade do título de capitalização, pode ser que ele resgate um valor menor do que o que ele colocou. Tá? Isso, na modalidade popular, acontece. Garantia oferecida para a compra de bens imóveis? Também não. Geração de créditos fiscais para abatimentos futuros? Também não. Rentabilidade diferenciada oferecida na ocasião do resgate? Seria mais ou menos como a ideia aqui da letra A, que também está errada. Agora, possibilidade de ganho de prêmios em dinheiro pelos sorteios periódicos? Sim, mas de novo, não são todos os títulos que têm essa obrigatoriedade. Na verdade, não há uma obrigatoriedade de ter sorteios. Tá? Então, a possibilidade de ganhar prêmios em dinheiro pelos sorteios periódicos, sim, pode ser, mas não são todos os títulos que têm esses sorteios. Bom, eu não gostei muito dessa questão aí pelo enunciado e aqui na alternativa dá para aceitar, mas enfim. Tá? Poderia colocar assim, ó, possibilidade de ganhos de prêmios em dinheiro em possíveis sorteios previstos no título. Aí ficava show. Tá? As operações denominadas crédito direto ao consumidor são caracterizadas pela não incidência de IOF? Não, tá errado. Tem incidência de IOF. Por destinação ao financiamento de bens e serviços para pessoas físicas ou jurídicas. Sim, tá certinho, tá? É isso justamente o CDC, é essa destinação para empréstimo ou financiamento de bens e serviços para pessoas físicas ou jurídicas. Pela dispensa da informação do custo efetivo total? Não. Tem que ter lá escrito qual foi o custo efetivo total. Pela impossibilidade de antecipação de pagamento de parcelas? Pode se antecipar, então está errado. Pela ausência de gravame, no caso de financiamento de veículos usados, isso daqui está fora do escopo do mercado financeiro. Então, vamos para a próxima. As linhas bancárias de crédito rural possibilitam ao cliente acessar financiamento para atividades de comercialização de produção. Certinho, né? As pessoas lá no âmbito rural, elas podem pegar o crédito rural para financiar atividades de comercialização, assim como a gente viu, né? Para industrialização, assim como a gente viu também para custeio e também investimento. Então, correto aí. Do custeio das despesas pessoais e familiares? Não, né? Não é para custear a despesa pessoal e familiar, é para custear as atividades. E uma dessas quatro aí que eu falei para vocês, né? Custeio, investimento, comercialização ou então industrialização. Com liberação de uma só vez, independentemente do cronograma de aquisição e serviços? Não, né? Algumas atividades elas seguem um cronograma e nesse caso o dinheiro ele vai ser liberado de acordo com esse cronograma. Sem apresentação de garantias ao financiador, é normal que as operações de crédito rural elas tenham garantia. Para investimento em bens ou serviços cujo aproveitamento se estenda por um único ciclo produtivo, não. Quando a atividade ela for, por exemplo, para investimento, é normal que esses bens adquiridos eles sejam usados em mais de um ciclo produtivo. Não constitui uma função típica do Banco Central de um país. Depositário das reservas internacionais do país? Não, pelo contrário, constitui uma função típica de um Banco Central de um país. Banqueiro dos bancos comerciais? Sim, é daqui que ele recebe o nome de Banco dos Bancos. Supridor de crédito subsidiado
para pequenas e médias empresas. Não, essa não é a característica típica de um banco central de um país. Isso daqui faz mais sentido para, se é crédito subsidiado, isso daqui faz mais sentido para um banco de desenvolvimento. Tá? Então, essa é errada. Emissor de papel moeda? Sim. Banqueiro do Tesouro Nacional? Também, tá? Essas aí estão certas. Na configuração atual do sistema financeiro nacional, a instituição responsável pela regulação do mercado acionário de debêntures e commercial papers, percebam que a gente falou mercado acionário, debêntures e commercial papers, a gente está falando de mercado de valores imobiliários. Quem é responsável pela regulação desses mercados aqui é a Comissão de Valores Imobiliários. A gente está falando de valores imobiliários, então, Comissão de Valores Imobiliários, tranquila essa questão aqui. O Comitê de Política Monetária, Copom, instituído pelo Banco Central do Brasil em 96 e composto por membros daquela instituição, toma decisões. A gente já viu um pouquinho a respeito aí do Copom em algumas questões anteriores, né? E uma mais para trás. A gente viu que ele é responsável por determinar a meta da taxa de juros básica da economia, que é a Selic. Tranquilo, vamos ver se a gente acha alguma coisa nesse sentido. Então ele toma decisões sobre a taxa de juros de longo prazo, a TJLP? Não, ele toma decisões sobre a taxa Selic, tá? A meta da taxa Selic. A respeito dos depósitos compulsórios dos bancos comerciais? Não. De acordo com a maioria dos participantes nas reuniões periódicas de 2 dias? Não. Quem vai decidir vão ser os membros da diretoria colegiada, mas não a maioria dos participantes. Até porque nas reuniões que acontecem do Copom, no primeiro dia, além dos diretores do Banco Central do Brasil, ainda tem os diretores de algumas áreas específicas que fazem parte. Esse pessoal aí que faz parte, eles não, de alguns departamentos, né, eles não têm direito a voto. Quem tem direito a voto são os diretores do Banco Central. Então não é a maioria dos participantes, porque a maioria dos participantes entende que esse pessoal aí dos departamentos, eles também teriam direito a voto, e eles não têm. A serem ratificadas pelo Ministério da Fazenda? Não, e não precisa essa confirmação pelo Ministério da Fazenda. Conforme os votos da diretoria colegiada? Aí sim, resposta aqui, na letra E. O crédito direto ao consumidor, CDC, é uma modalidade de financiamento destinada à aquisição de bens e serviços, cujo beneficiário é o consumidor ou usuário final. Correto, trouxe aí uma definição que a gente já viu algumas vezes em aula sobre o CDC. O processo de OPA, que é o processo de oferta pública de aquisição de ações, né? Ele deve ser intermediado por uma sociedade de crédito, financiamento e investimento. Autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil? Não, o processo, oferta pública de aquisição de ações, ele tem a regulamentação da Comissão de Valores Imobiliários, porque é um processo aí de emissão de ações e colocar elas à venda numa oferta pública. E quem, de novo, faz esse controle aí das sociedades abertas é a CVM. Então, não tem essa autorização aí do Banco Central, tá? Então, errada. Acerca das consequências que poderão advir no caso de um cliente não liquidar integralmente na data de vencimento o saldo devedor da fatura de seu cartão de crédito, julgue o item a seguir. A parcela não quitada do saldo devedor poderá ser financiada por meio da modalidade do crédito rotativo. Correto. Com prazo de vigência de até 12 meses, contado da data do vencimento da fatura não paga integralmente? Não, né? Quem estudou cartão de crédito comigo viu que a parcela que não foi quitada, ela só pode transitar no crédito rotativo por 1 mês. Tá? Geralmente é 1 mês. Na verdade, assim, a legislação fala até a fatura seguinte. Como a maioria das faturas, pelo menos todas que eu vi, elas têm 1 mês, então o que transitar pelo crédito rotativo só vai poder transitar apenas até a próxima fatura, que seria 1 mês. A partir disso, não vai poder continuar em crédito rotativo, que nem acontecia anteriormente. A partir disso, a instituição financeira vai ter que conceder um financiamento daquilo que não foi para crédito rotativo. Tá? É isso. Apenas colocando aqui, ó, exemplificando isso daqui para ficar melhor. Pensa o seguinte, o cara ele tinha uma fatura de R$1.000 em determinado mês. Ele tem a opção de pagar os R$1.000, né? E tem a opção de pagar o mínimo, que seria R$150. Ou ele paga os 1.000, ou ele paga o mínimo. Se ele pagar o mínimo, essa diferença aqui, que foi 850, né? Isso daqui vai ser carregado para a próxima fatura no crédito rotativo.
E daí, se ele gastou, por exemplo, mais R$ 300 aqui, a gente vai ter esses 850 aqui, somando, porque ele foi financiado no crédito rotativo, mais juros e mais IOF. Vamos supor que desses 850, mais isso daqui, deu um total aí de 1.300, por exemplo. Apenas a título de exemplo, tá? Então essa vai ser a nova fatura dele. Será que agora ele vai poder pagar de novo o total? Deixa eu só arrumar isso daqui. Será que de agora ele vai poder pagar o total? Ou então o mínimo disso daqui? Deixa eu só calcular quanto é que é. 15%. Dá 195. Será que ele vai poder pagar o total ou o mínimo? E jogar para crédito rotativo de novo? Não, né? Isso aqui só pode. Ou seja, esses 850 aqui que transitou por crédito rotativo, ele só pode transitar até a fatura subsequente. Não é em até 12 meses, que nem diz aqui a questão. Então, tá errado. Vamos para a próxima. As transações realizadas no Sistema Especial de Liquidação e Custódia, o Selic, envolvem unicamente títulos privados? Não, a gente já viu que o Selic é uma clearing house responsável por liquidar, custodiar e fazer o registro dos títulos públicos federais e não títulos privados. Títulos privados, essa liquidação e custódia, vai acontecer na Bolsa de Valores, na B3, na clearing da B3. Agora, falando de títulos públicos, acontece no Selic, então não são títulos privados. Então, errado aqui, essa pergunta, essa alternativa. Assinale a alternativa correta a respeito do Sistema Financeiro Nacional. As instituições financeiras, conhecidas por bancárias, são aquelas a que se permite a criação de moeda por meio do recebimento de depósito à vista. Sim, a gente viu, né? Tem as instituições bancárias, que são as que podem captar via depósito à vista, e por isso criam moeda escritural, e tem aquelas que não são bancárias, que são as demais instituições que não estão autorizadas a emitir depósito à vista. Apenas para lembrar, tá? Quais são as que podem captar via depósito à vista? A gente tem os bancos múltiplos, com carteira comercial. Os bancos comerciais. As caixas econômicas. Na verdade, a gente só tem a Caixa Econômica Federal, né? As cooperativas. E os bancos cooperativos. Esse pessoal aí são as instituições bancárias. Corretoras, bancos de investimento e sociedades de arrendamento mercantil são exemplos de instituições financeiras conhecidas como bancárias? Não, elas não estão aqui nessa lista que eu coloquei para vocês, então não são. O Sistema Financeiro Nacional é constituído pelas instituições financeiras privadas? Não, tem instituições públicas também. O Banco Central tem por finalidade básica a normatização, fiscalização e o controle do mercado de valores imobiliários? Não, o mercado de valores imobiliários é a CVM. O Conselho Monetário Nacional desenvolve uma série de atividades executivas? Não, o Conselho Monetário Nacional desenvolve atividades de fiscalização, de fixação de diretrizes, de regulação, de normatização, mas não atividades executivas. São operações bancárias seletivas e qualitativas. Olha que questão interessante isso daqui, tá? Que eu trouxe aí para vocês. Ativas e avaliativas, qualitativas e passivas, avaliativas e seletivas. Quando tu começa nessa questão, tu fica em dúvida, né? O que a questão ela quer? O que ela está falando? Mas aí quando tu chega aqui na letra E fica claro, né? São operações passivas e ativas. É o agente superavitário, o agente deficitário, o banco aqui no meio, né? Superavitário, deficitário, e aqui o banco, ele captando com uma operação passiva, e aqui ele emprestando com uma operação ativa. É isso. E ainda teria as acessórias, né? Mas de maneira geral são essas duas aí as principais. A Comissão de Valores é a entidade supervisora das resseguradoras? Não. Aqui a entidade supervisora é a SUSEP. Nossa Senhora. SUSEP. Das sociedades seguradoras é a SUSEP. Da sociedade de capitalização é a SUSEP.
das entidades abertas de previdência complementar, é a SUSEP também, das bolsas de mercadorias e futuros só podia ser, né? Quanto à inflação, os analistas consultores do Banco Central aguardam uma alta de 9,23% para o IPCA neste calendário, acima da taxa estimada antes, de 9,15%. Então eles estão prevendo que a inflação ela vai subir, porque o que estava previsto era 9,15%, ela está agora sendo aguardada com 9,23%. Nesse contexto, representa uma medida efetiva que pode ser adotada para conter a alta inflacionária. Quando a gente quer conter uma alta inflacionária, a gente pode executar uma política monetária contracionista. E o que a gente vai fazer em uma política monetária contracionista? A gente vai aumentar a taxa de juros. Ou ainda, o Banco Central ele vai retirar dinheiro do mercado. Como é que ele retira dinheiro do mercado? Ele vende títulos públicos federais em operações de mercado aberto. Ou ele vai aumentar o depósito compulsório, a taxa do depósito compulsório. Ou ainda aumentar a taxa das operações de redesconto. Tá? Então são todos exemplos aí de política monetária contracionista. Vamos às alternativas. Aumentar a taxa de juros básica da economia? Sim, resposta aí, né? Aumentar a taxa de juros é uma forma de aumentar a taxa de juros, é justamente aumentar a meta da taxa básica de juros da economia. Reduzir drasticamente os principais impostos federais, estaduais e municipais, aqui ele está executando uma política fiscal expansionista, que vai aumentar ainda mais a inflação. Aumentar a emissão de papel moeda para honrar a folha de pagamento, novamente política, só que agora está falando de emissão de papel moeda, é uma política monetária expansionista. Aumentar a produção de bens da indústria, novamente política expansionista. Aumentar o nível geral de preços da economia, vai aumentar mais ainda a inflação? Não, né? Resposta aí tranquila na letra A. A alienação de direitos creditórios para uma sociedade mercantil decorrente de vendas a prazo em que o cedente não responde pela solvência do devedor caracteriza uma operação de fomento mercantil. Fomento mercantil a gente viu, né, que justamente essa ideia de vender os direitos creditórios que uma empresa tem para uma sociedade de fomento mercantil, tá? E ele colocou aqui, né, que nesse caso não vai se responder pela solvência do devedor. Existem algumas formas de fomento e uma delas, nesse caso, não existe mesmo essa garantia aí pela solvência do devedor, mas tem outras formas que tem a garantia. Mas de qualquer forma, a resposta aqui é fomento mercantil, porque está se alienando os direitos creditórios em uma sociedade de fomento mercantil. Considere uma instituição financeira considere uma instituição financeira autorizada a operar 3 carteiras, a carteira de desenvolvimento, a carteira de crédito imobiliário e uma outra carteira. Com base nessas informações, é correto afirmar que a instituição está autorizada a captar depósito à vista? Não necessariamente, né? Ela tem 3 carteiras. Vamos lá. Considere uma instituição financeira autorizada a operar com 3 carteiras. Carteira de desenvolvimento, a carteira de crédito imobiliário e uma outra carteira. Essa outra carteira aqui, ela pode ser uma carteira comercial ou de investimento. Tá? Por quê? O banco, para ele ser múltiplo, ele tem que ter pelo menos 2 carteiras. E uma delas, necessariamente, tem que ser a comercial ou de investimento. Esse daqui tem 3. E ele já tem 2 carteiras que não são uma dessas 2. Então ele tem que ter pelo menos uma dessas 2 nessa outra carteira. Não necessariamente vai ser uma carteira que permita captar depósito à vista, pois pode ser uma carteira de investimento, e aí ele não vai poder captar depósito à vista. Então, errado. Pode emitir debêntures? Não, porque ele não é uma empresa não financeira. Opera com uma carteira comercial? Mesma ideia, né? Pode ser de investimento. Consiste em um banco público? Sim, porque para o banco ele ter a carteira de desenvolvimento, ele tem que ser público. Caso contrário, ele não pode ter. Com isso, a gente pode marcar aqui a letra D.
Está organizado sob a forma de sociedade limitada? Não. Não se dá para concluir isso com essa alternativa. Um mercado secundário de títulos de renda fixa desenvolvido permite a formação de referência de preço dos ativos, a liquidez suficiente para a entrada e a saída de investidores e a participação destes em leilões de títulos da dívida pública e em ofertas públicas de títulos privados. Bom, ele está falando de mercado secundário, que são aquelas transações que acontecem entre investidores que já possuem títulos, nesse caso aqui ele está falando de títulos de renda fixa, né, que já possuem os títulos de renda fixa emitido por empresas, emitido por bancos, tá? E ele está falando que, vamos ver, que ele permite essa liquidez, dá liquidez aos títulos emitidos. Tá correto, é isso, tá? O mercado secundário vai permitir que eu, que tenho um título da empresa, que, lembra aquele exemplo que eu coloquei para vocês, né? Se eu tenho uma debênture emitido por uma empresa, é um título de renda fixa, e ele tem um prazo de vencimento de 5 anos, via de regra eu teria que esperar 5 anos para receber o meu dinheiro de volta. Durante esses 5 anos eu sofro da liquidez, porque eu não consigo ter o meu dinheiro de espécie. Agora, se eu vou no mercado secundário e negocio ele, bom, aí eu resolvo o problema da liquidez, porque eu mandei ele para o mercado secundário e recebi o dinheiro de volta, corrigi o problema da liquidez. Então, com isso, tá? Claro, né, é importante que ele seja desenvolvido, justamente para possibilitar isso. Tá correto aí. E o restante, vamos ver. O mercado secundário de títulos de renda fixa desenvolvido permite a formação de referência de preço dos ativos. Sim, porque a gente vai negociar entre nós os preços. A liquidez suficiente para a entrada e saída de investidores. Sim, porque daqui a pouco se eu não tenho um mercado secundário, por exemplo, talvez eu não vá comprar esse título no mercado primário, porque eu não quero ficar esperando esses 5 anos para receber. Eu acho que esse prazo é muito longo. Agora, se eu sei que tem um mercado secundário, isso vai permitir com que eu entre e saia desses mercados aqui de renda fixa, de mercado primário, por exemplo. E a participação destes em leilões de títulos da dívida pública e em ofertas públicas de títulos privados. Sim, tá certo também, tá? Porque, via de regra, se não tivesse um mercado secundário, antigamente, né, hoje a gente tem lá o Tesouro Direto, que permite que os investidores, pessoas físicas, também consigam comprar títulos públicos. Mas antigamente não tinha. E aí o investidor, pessoa física, para poder comprar os títulos públicos, ele tinha que fazer por meio de fundo de investimento. Hoje em dia já não se tem esse problema, porque existe o mercado secundário, daí permite que aconteçam essas negociações de títulos públicos com a galera aqui. Bom, terminamos assim então mais um simulado com questões de conhecimentos bancários, algumas que a gente já viu em aula, mas eu sei que a maioria do pessoal não viu, né, as questões no final das aulas, então juntei aí tudo em um simulado misturado com outras questões de outros temas para a gente trabalhar um pouquinho aí como é que isso daqui pode cair na prova, né? Pode cair tudo misturadão assim, conforme a gente viu. Uma boa maneira de testar, ver se a gente está relembrando os conceitos que a gente viu também nas outras aulas, para quem assistiu às aulas. Bom, galera, um abraço aí para todos vocês e até uma próxima aula.